Permitam que cite Eduardo Lourenço, que assim escreveu: povos e indivíduos só têm o passado à sua disposição. É com o passado que imaginamos o futuro. E também permitam-me que cite um historiador que foi meu professor, um grande mestre da Faculdade de Letras, que é o professor António Borges Coelho, que agora está a escrever até de sua mão única uma história de Portugal, e que escreveu assim: na escrita da história trepam erros, verdades que envelhecem, ordenam-se ou amontoam-se desirmanados os documentos, os valores, os símbolos, as ferramentas conceptuais, o conhecimento alargado, as explicações teóricas, as utopias, os mitos, uns de corpo inteiro, outros esfacelados ou sem membros, uns horrendos, outros de olhos evangélicos. Fim de citação. O passado chega até nós como um vaso grego em cacos, mais ou menos dispersos. Quanto mais distante e ao período histórico que estudamos, menos cacos dispomos para reconstruir o vaso estilhaçado ou feito em caos e espalhado num só lugar ou, em não poucos casos, em vários locais distantes uns dos outros. Aqui todos os cacos, ou seja, todos os vestígios do vaso do passado, a que chamamos pomposamente de documentos, devem merecer a atenção do historiador, pois contêm a memória em bruto, a matéria-prima em que assentará a produção de conhecimento dos tempos idos, desde os escritos de vária ordem e géneros, passando pelos registros orais, pela iconografia, pela arquitetura e todos os vestígios de intervenção do homem em favor do seu esforço de adaptação ao meio natural. Este esforço de adaptação ao meio natural e o seu resultado, o grande processo de produção de cultura e civilização. O papel do historiador, esse eterno aspirante a cientista do passado, é o de tentar reconstruir e relembrar o vaso perdido, esquecido, e apresentá-lo aos seus contemporâneos naquela que diz ser, ou parecer, a sua fisionomia original. Este vaso reconstruído é a história dos factos e das sociedades vivas, passadas, que cada historiador procura apresentar como verosímil aos homens e às mulheres do seu tempo. Não esqueçamos aquela grande definição de um mestre da nossa historiografia, Jorge Borges de Macedo, sobre o que se entende ser o ofício da história. E passo a citar: o conhecimento das sociedades vivas, nunca o seu julgamento doutrinário. Fechar aspas. Esta definição magistral aponta-nos para outro exercício, um exercício duro de despojamento que todo o historiador deve fazer no seu momento presente, no seu contexto social e ideológico. Renunciar ao ímpeto de julgar o passado, de construir e constituir a história como um tribunal. O seu ideário é só compreender e fazer compreender, como dizia Lucian Febre, nos combates pela história, mesmo que o exercício implique uma escolha entre os muitos caminhos que se apresentam por entre as ruínas que acabam por ser o passado que chegou até nós. Despojado de condicionalismos do presente, deve o historiador assumir-se como um elemento ausente, imparcial, no processo de reconstrução da história, em nome da objetividade e da procura pela verdade, sob pena de tornar invisível a diversidade da experiência do passado. No entanto, quanto mais distante e ao período histórico, mais imaginação, diria mesmo mais capacidade criativa, precisa o historiador para ligar os cacos ou as ruínas do passado entre si e suprir o vazio do que definitivamente se perdeu, a fim de apresentar o vaso grego ao edifício do passado com a forma plena e total. Este escopo historiográfico de apresentar uma narrativa credível e coerente, ligando as pontas
e os muitos pontos omissos de um dado assunto histórico, só é possível realizar com o recurso à especulação, à imaginação, à intuição. Assim, os cacos, essas ruínas do passado, são a verdade em pedaços exíguos que chegou até nós. A verdade toda que pretende saber e dizer o historiador é a sua tentação maior e a ambição permanente. O historiador quer sempre dizer a verdade mais aproximada ao tempo e à realidade dos factos no tempo historiográfico que constrói bem escrito, bem pensado, bem ponderado. Mas quantas vezes esse discurso é apenas uma pequena parte da realidade? Talvez apenas a superfície dos factos e nunca a verdade toda na sua complexidade múltipla, tão difícil de apreender. É esse o drama do historiador, que partilha em graus diferentes com outros homens de ciência. O saber histórico nunca está acabado e muito menos completo. Essa deve ser a sua ascese permanente, renunciar a querer dizer a última palavra sobre um determinado assunto. Mas este é, ao mesmo tempo, um dos aspectos mais fascinantes das ciências históricas, a sua possibilidade de atualização e reperspectivação permanente, com recurso a novas abordagens que tornam a história uma ciência dinâmica. E é por isso que o historiador se define menos pelo que já conhece e mais pelo que procura, pelo que investiga numa demanda permanente. De algum modo, a história pode ser considerada, ao mesmo tempo, a ciência mais certa e a ciência mais errada, a mais objetiva e a mais criativa ou subjetiva, dependendo esta extraordinária variação dos pressupostos que presidem à construção deste saber, os meios e os fins que lhes são associados. Se houver consciência permanente dos limites e o reconhecimento da necessidade de continuação permanente da procura em nome de uma objetividade maior, teremos uma ciência a perseguir o horizonte da verdade, em permanente movimento, como foi, tem sido e continuará a ser o horizonte, no fundo, de toda a ciência humana. Se a história é uma ciência altamente criativa, no sentido que lhe damos na explanação do que temos vindo a fazer, também o saber da história é fundamental para fortalecer as ditas identidades e inspirar a arte e a literatura, em última análise, o imaginário fecundante dos povos. Porém, não podemos deixar de ter bem vivo o problema de a história poder ser, como tem sido muitas vezes, uma grande meretriz, ou seja, estar ao serviço de regimes, mesmo os mais opressivos, ideologias totalitaristas. Aliás, a história é uma fortaleza de saber muito frágil e suscetível de ser assaltada por tiranos que a podem colocar facilmente ao serviço de interesses mais ou menos desumanos, mais ou menos orientados para fins que não os honestos desideratos de construir um saber ao serviço do esclarecimento e do progresso da humanidade no seu todo. Por isso, todos os grandes senhorios, reinos, impérios, potentados, regimes, tiveram os seus historiadores oficiais e de serviço. Todavia, não temos o direito de condená-los sumariamente, mas apenas quando trariam intencionalmente a procura da verdade e condicionar o conhecimento histórico em favor de ideologias desumanizadoras e opressivas. Aqui sim, a história é descaradamente assaltada e desvirtuada, na medida exata em que é desumanizada e desumanizadora. As histórias oficiais dos regimes, das ideologias e de grupos mais ou menos sectários tornam-se muitas vezes uma história tribunal, senhora toda-poderosa, julgadora do passado, dividindo de forma maniqueísta entre bons e maus, entre fortes e fracos, entre vencedores e vencidos. E é uma história fortemente produtora
de estereótipos e de visões cristalizadas sobre pessoas, instituições e correntes. A construção histórica, quando política e ideologicamente moldada e desculpa, contextualizada, corresponde, não raras vezes, a uma reação contra o outro, entendido como um inimigo que deve ser neutralizado ou erradicado. E há a consequente necessidade de criação de uma consciência histórica ou cultural a partir de um discurso tido como verdadeiro, apoiado em fontes documentais, propositadamente ou não criadas para o efeito. Nestes casos, o processo de escrita historiográfica, mesmo que seguindo todos os parâmetros científicos, apoia-se na chamada retórica da alteridade, constituindo-se como um instrumento ao serviço de um grupo ou entidade hegemónica. Daí que a história crítica deva aspirar à complexidade das interpretações, desmitificar e desminar os passados dos preconceitos que povoam as suas múltiplas leituras e vencer todos os manicaísmos que simplificam a realidade, reduzindo-a a uma quase ficção. O historiador deve constituir-se como um despreconceitualizador, um mestre da compreensão do passado. Como dizia Lucien Febvre, compreender e fazer compreender é a missão única do historiador. A história plural não resulta de uma visão única, escrita a uma só mão, mas é a soma de acontecimentos e factos numa relação causa e efeito, analisados por diversas lentes e sob as mais variadas perspectivas, com contributos de várias áreas de conhecimento, de onde decorre também a multiplicidade das interpretações históricas. E esta diversidade que torna a história uma ciência inacabada, aberta, metamórfica, que não se esgota numa só possibilidade hermenêutica. Não podemos esquecer, nesta meditação sobre as relações entre ciência e criação, que cada época produz a sua história, a sua visão do tempo que passou. Da mesma forma, cada nova descoberta possibilita a reescrita da história, podendo esta estar sujeita a um ato contínuo de reatualização. Por isso, de algum modo, podemos dizer que há uma história própria de cada tempo, de cada contexto cultural, de cada regime, de cada século, na medida em que a historiografia obedece às escolhas que são feitas, dos temas e dos ênfases que são dados aos problemas a resolver, às preferências por determinados assuntos e até a princípios científicos e a valores culturais de cada época. Assim temos a história própria do tempo da monarquia, como temos a história própria do tempo da república, como temos a história típica das ditaduras e ainda mais contemporaneamente a história característica do tempo da democracia. Cada história e cada historiador vestem-se de acordo com o seu tempo. O exercício crítico da história, com grande preocupação de despojamento, é fundamental para a vida do homem em sociedade, para a sua orientação e sobrevivência. A história é para a sociedade o que a memória é para o indivíduo. Se este perde a memória, perde a consciência da sua identidade, o sentido do presente e a capacidade de idealização do futuro, porque não possui o suporte gnosiológico, experiencial, intelectual, afetivo, que lhe permita encadear o tempo e a história e os seus mananciais de sabedoria, espiralmente construída, de modo a ler e a recriar em cada dia novo a sua situação existencial. Assim, a história para as sociedades, esta mais-valia fundamental, cuja hermenêutica não é indiferente, mas antes mobilizadora da dinâmica do presente e a reperspectivadora das expectativas expressas em relação ao futuro. A história implica, portanto, um constante exercício de investigação, de interrogação, de interpretação e de compreensão por parte do historiador, para efeitos de partilha do conhecimento. A sua arte de unir os cacos do vaso grego permite que o indivíduo comum contemple o vaso, mas é importante que também este compreenda
o respectivo processo de reconstrução desse vaso partido e perdido. Em suma, é a história que nos salva do esquecimento, mesmo que a lembrança que queremos sempre mais clara, mais contundente, mais abrangente, seja pouco mais do que um conto de fadas bem construído. Mas a história, quando intenta a compreensão dos factos e acontecimentos, também nos salva da ignorância, exercendo sobre as explicações simplistas e as visões maniqueístas do mundo que é a base dos totalitarismos e das ditaduras, o mesmo efeito que a luz tem sobre os objetos. Expõe a realidade na sua multiplicidade de cores. Obrigado pela vossa atenção.